Olá, gente querida, povo querido, povo abençoado. Deus abençoe a todos. Uma boa noite para quem nos assiste agora ao vivo. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai estar assistindo. Que Deus ilumine sua vida poderosamente, que Deus guarde os seus caminhos e nos traga a consciência do seu reino e nos traga a consciência da salvação. Hoje eu queria abordar um assunto delicado. Eu quero orar com você que está fraco, está enfrentando lutas, está enfrentando guerras. Orar com você que está bem, ou que se julga estar bem. Eu estou bem, graças a Deus, estou muito bem. Então, que você cuide para que continue bem, para que permaneça bem, para que esteja bem, para que se mantenha muito bem. Então, Deus abençoe você poderosamente. E essa meditação, essa reflexão, na minha opinião, na minha concepção, ela é muito profunda porque vai falar muito de cada um de nós. Muito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas decisões. Então, se você está nos assistindo em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos às 11 da noite. São 11 horas e 6 minutos da noite, 23 e 6 minutos. E vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos invocar o nome do nosso Deus. Que assunto delicado é esse? Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Quando o Espírito de Deus veio sobre Saul, Saul estava procurando as jumentas do seu pai, e Israel havia clamado, pedido um rei. Depois de muita argumentação, o povo insistiu em um rei, e Deus escolheu Saul. Saul, ele era uma pessoa simples. Diz a palavra que ele era o menor da casa de seu pai. E Deus viu o coração de Saul. Deus não escolhe ou não chama alguém aleatoriamente. Como você não está nos ouvindo, nos assistindo aleatoriamente, Deus te fez parar e ouvir. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Então é muito delicado isso que nós vamos falar, é muito profundo e muito pessoal. Você está atento? Você está prestando atenção? Então diz a Escritura que Saul foi escolhido. E o que aconteceu? O poder, desculpa, não sei se essa expressão, subiu para a cabeça de Saul. E ele começou a desobedecer às ordens de Deus, à vontade de Deus. Começou a desobedecer às ordenanças divinas. Sei que esse talvez não seja um assunto muito gostoso de ouvir, mas é um alerta, é uma reflexão profunda, e eu quero orar com você, para que você que está agora me assistindo ou me ouvindo, você pare, reflita e se fortaleça em Deus e volte atrás. Ou mantenha-se seguindo em frente. Nós vamos explicar isso já já. Então Saul foi escolhido, foi colocado como rei e começou a ter muito sucesso. O reino começou a prosperar, o reino começa a desenvolver, o reino começa a crescer, o reino começa a se tornar um reino grande, um reino próspero, um reino abençoado. E o que aconteceu com Saul? Exatamente, ele esqueceu quem o havia colocado naquela posição de destaque.
Davi não existia nessa época. Davi nem era cogitado nessa época, era Saul. A promessa era para sua descendência. Era para Saul ser o rei de Israel e a descendência de Israel, os reis, serem Saul. Veja, mais na frente, Isaías ele profetiza que nascerá do tronco de Jessé, da raiz de Davi, o Salvador. Deveria ser Saul. Não Davi, Saul, porque o primeiro rei escolhido foi Saul. Só que o reino começou a prosperar, como eu estava explicando, e aquilo subiu com a cabeça de Saul e ele começou a desobedecer. Começou a cometer atrocidades. Não que Davi não o tenha feito. Davi lá no seu reinado aconteceu também. Mas vamos falar aqui de Saul. Que Saul ele profanou o altar. Quando foi mandado fazer uma coisa, ele fez outra. Ele menosprezou o ministério de Samuel. Ele dizia, eu sou rei. Como rei, eu posso fazer. Não podia fazer. A ordem de Deus foi clara que era Samuel que tinha que fazer o sacrifício. E lá na frente, quando veio a ordem para ele exterminar todo o povo inimigo, e ele poupou o rei. E Saul, quando poupou o rei, ele acaba desobedecendo uma ordem direta de Deus. Esses são os pontos que a Bíblia menciona. Só que quando chega ao ponto disso, significa dizer que Saul já vinha desprezando a voz de Deus há muito tempo. A ponto de vir uma ordem direta e ele não obedecer. É aí que eu quero que você entenda. É aqui que vem o ponto fundamental. Quando chega a esse ponto dele desobedecer uma ordem direta, significa dizer que ele já não estava mais tão interessado em servir a Deus, obedecer a Deus. Não fazia muita diferença. Afinal de contas, ele era o rei de Israel. Isso a gente vê acontecer muito com religiosos, no nosso meio, naquilo que nos cerca. O sujeito muito bacana, muito legal, mas quando ele começa a ter algum tipo de poder, parece que aquilo sobe para a cabeça, ele se torna arrogante, ele se torna difícil. A gente tem líderes religiosos que sentavam, atendiam, conversavam com as pessoas e hoje se tornaram o grande líder religioso e não conversa com ninguém. Aliás, até conversam com quem tem muito poder aquisitivo, né? Isso é muito complicado. Muito complicado. Sei que a partir do momento que a pessoa passa a ter muitas atribuições, o tempo já não é mais tão favorável, mas não existe tempo para cuidar de uma vida, de uma alma, se ele foi chamado para isso, porque essa é a ordem de Deus para ele. Então, o que aconteceu? O Espírito de Deus saiu de Saul. Não porque o Espírito de Deus o quisesse abandonar, mas chegou a um ponto de que Saul não o ouvia mais, que a desobediência era intensa e que o pecado da rebeldia, o pecado da insensatez, da falta de temor era tão intenso que já não era mais viável o Espírito que é santo estar em Saul, habitar em Saul. Aí aqui vem uma reflexão, eu sei que talvez eu esteja me alongando muito, tentando trazer o enredo da história. Aqui vem a reflexão. Será que Deus não tem tentado falar conosco? Será que Deus não tem nos advertido, não tem nos chamado para o caminho, não tem nos orientado, nos direcionado, não tem trabalhado para fazer-nos estar no caminho? E temos sido talvez rebeldes à sua voz, cheios de si? Isso eu não estou falando no contexto religioso, não. Que tem contextos religiosos que afastam a pessoa de Deus. É no seu íntimo, no seu pessoal. Você sabe quando Deus está falando com você, independentemente de quem quer que seja.
independentemente de quem quer que seja. Deus fala com você ou não fala? Fala, eu tenho certeza absoluta que Deus fala com você. Deus deixa claro para você, olha, essa atitude não foi boa, isso não me agradou. E aqui está talvez o principal pecado de Saul. E eu vou lhe dizer, esse foi o motivo grave da destruição de Saul. Quando ele rejeitou ou passou a rejeitar a voz de Deus, já não o ouvia mais. E todas as vezes que o Espírito Santo o advertia, ele se rebelava, se dava por rebelde. A ponto do Espírito de Deus sair de Saul e ele passar a ser atormentado por um espírito maligno. Aqui tem muita gente que fica falando, Deus permitiu que um demônio viesse sobre a pessoa. Gente, Deus é soberano. Deus é soberano, Deus é tremendo, Deus está acima de tudo e de todos. E quando Deus dá a ordem, todos obedecem. Não é o diabo o criador, Deus é o criador. Não é o diabo soberano, Deus é soberano. E que fique muito claro isso. Quando Deus fala, os demônios são obrigados a obedecer. Não pense em outra coisa, não. É aquele funcionário que está trabalhando, ele não gosta do patrão, independente. O patrão falou, tem que limpar isso aqui. Se ele vai remungando, se ele vai reclamando, se ele vai xingando ou não, problema dele. O patrão ordenou, é o patrão quem paga. É mais ou menos isso para você entender. O diabo não concorda com a ordem de Deus, só que Deus é soberano e ele é obrigado a obedecer. E aquilo tudo acontecia, um espírito atormentava Saul, e aí a gente vai estudando, vai buscando ter esse entendimento. Deus, na sua infinita misericórdia, tentou de tudo para resgatar Saul. Veja, o Espírito de Deus sai de Saul, vem um espírito maligno, não o mata, mas ele passa a ser sufocado a ponto de buscar alguém que tocasse, dedilhasse a harpa e entoasse louvores. Aí vem Davi, aí começa a entrar Davi, porque Deus o havia rejeitado para que fosse rei sobre Israel. Deus não havia rejeitado a alma de Saul, mas não queria mais que Saul fosse rei sobre Israel. Que fique claro isso. E mesmo assim, quando Davi tocava, entoava os louvores, ele podia pensar, né? E ele sabia disso. Puxa vida, esse garoto vem puro, dedilha a arca, toca o louvor e eu sinto alívio. Quando ele faz aquilo que eu deveria fazer, quando ele tem com Deus aquilo que eu deveria ter, que é comunhão, estreitamento, obediência, o espírito imundo sai. Mas veja que Deus foi tentando de tudo, e quanto mais Deus tentava aproximar Saul de si, mais Saul se distanciava. Isso é muito sério, por isso que eu estou trazendo essa reflexão para você que nesse momento me assiste ou me ouve, para que você pare agora, diante de toda a luta, diante de toda a guerra que você está enfrentando, diante de toda a batalha que você está enfrentando, diante de todas as tentações, diante de todas as pressões. Talvez você se decepcionou com a sua religião, talvez você se decepcionou com o seu líder religioso, e isso vai ser uma constante, isso vai ser comum, você vai estar sempre se decepcionando. Não permita nada, nem ninguém, nem que circunstâncias venham assim interferir na sua vida, na sua comunhão com Deus. Você está prosperando, ganhando muito dinheiro, não permita que isso venha se interferir na sua comunhão com Deus. Você está prosperando, você está crescendo, você está conhecendo novas pessoas, gente influente, gente com muito dinheiro, gente com muita capacidade, gente com muita inteligência, gente muito capaz, porque ele passou a ser rei, você acha que quem estava à volta dele? Não permita que isso venha afastar você de Deus. As mulheres passaram a estar aos pés de Saul, propostas vieram para Saul
incríveis. E Saul, infelizmente, deixou de ouvir a voz de Deus, foi tomado pela rebeldia, pelo orgulho. Você atente ao que eu vou dizer. Sua religião, o seu líder religioso te decepcionou. Para. Foi o homem que te decepcionou, não Deus. E Deus talvez tenha trabalhado à tua volta de um todo, tentando te reaproximar dele, tentando te trazer de novo para ele. Aí você diz assim, poxa, mas eu estou vendo o diabo agindo na minha vida. Então pare, põe o teu joelho no chão. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Às vezes eu ouço pessoas falando para mim, eu não consigo me libertar. E ela já foi aqui, ali, todo mundo diz uma coisa só para ela, e ela faz isso, faz aquilo outro. Mas será que não tem algo dentro dela que ela precisa se desprender? Será que não existe algo na vida dela que ela sabe que está desagradando a Deus? E Deus fala com ela, independente de quem quer que seja, e ela continua insistindo naquilo? Vou dar só um exemplo para você. Numa certa feita, conversando com uma senhora, ela dizia para mim que não conseguia se libertar. E toda vez que se fazia oração nela, ela passava mal. E ela foi definhando, ela foi adoecendo. E a gente via que aquela doença não era uma coisa comum, normal. E um belo dia, sentando bem de frente com ela, olhando nos olhos dela, alguém disse para ela assim, fulana, tem algo dentro de você que você precisa tirar isso de dentro de você. Ela tinha mágoa de um irmão que já havia falecido. Olha que coisa séria. E ela não perdoava o irmão. Se alguém abusou de você ou tentou abusar de você, quando você era jovem, quando você era criança, isso vem te martirizando, te machucando, te maltratando, tire isso do seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, mas liberte-se disso. Tire isso dentro de você. Eu quero deixar claro para você que Saul, mesmo diante de tudo isso, ele resistiu a Deus. A voz de Deus, não resista à voz de Deus. Ele está falando com você agora. E o poder dele vai te envolver e você vai ser livre. Pode ter certeza disso. Ele vai te alcançar e vai te fazer feliz. Pode estar certo disso. É um assunto delicado que você tem que olhar para dentro de si, fazer essa análise introspectiva, que independe de religião, de posição religiosa, de dogma, de conceito, mas de vida com Deus, de comunhão com Deus, de experiência com Deus. E Deus vai falar com você e vai te levantar e vai te fortalecer onde você está. Preste atenção que eu vou terminar aqui, já são mais de 15 minutos de vídeo. Eu quero terminar aqui, eu quero fazer a oração. João, ele diz assim, um dos últimos discípulos vivos ainda, até então, quando ele escreveu isso aqui, ele diz assim, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna. É lindo, né? Preste atenção. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida, que tendes a vida eterna. Então ele está dizendo assim, não vale a pena picuinhas passageiras se você tem à sua frente a vida eterna. Não vale a pena coisinhas como essa mulher guardando mágoa de um irmão que morreu, que aconteceu lá atrás, ela não conseguia tirar aquilo. Mas eu quero que você preste atenção se você está enfrentando essa situação. Preste muita atenção. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, em nome de Jesus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que
Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você acha que está dentro da vontade de Deus você liberar o perdão? Se abandonar essa coisa errada? Você largar esse vício? Você acha que está dentro da vontade de Deus? Peça a Ele, porque Ele vai te libertar agora. Aqui embaixo ele fala que há pecados que são para a morte, que é como Saul, que rejeitou, não quis ouvir. Não faça isso. Não faça isso. Eu quero orar, eu quero clamar a Deus, pedir a Deus que nos dê forças, que livre os nossos caminhos do erro, do pecado, da transgressão, da desobediência. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Pode ter certeza disso. E Deus vai nos advertindo, vai nos ensinando, vai nos mostrando, coisas vão acontecendo, que é para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Se você parar agora e orar e for sincero, pode ter certeza que Deus vai te dar respostas, Deus vai te fortalecer, Deus vai te levantar. E amanhã será um novo dia, um dia de bênçãos e de vitórias, com a direção dele na sua vida e nos seus caminhos. Então, eu quero orar, eu quero clamar a Deus com você que diz assim: eu preciso me levantar, eu preciso me erguer, eu preciso me estruturar, a minha luta está sendo muito grande, o pecado todo dia bate à minha porta, as guerras se levantaram contra mim, a tentação está sendo muito grande, mas eu sei quem me chamou, quem me escolheu, e eu não quero jamais perder a comunhão com Deus. E se eu errei, se você errou, Ele vai te levantar. Ah, mas o que eu fiz foi muito feio, foi muito grave. Eu pequei, eu errei, eu tenho essa mágoa, eu fui abusado, abusada, eu traí, eu menti. Pois bem, esta é a oportunidade que Deus está te dando, está me dando, de pararmos, refletirmos e entendermos. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. E essa alegria vai invadir o nosso coração agora. Pode ter certeza, porque Ele está dizendo para mim e para você que Ele está estendendo a sua mão. Mesmo essa crise, para que você tenha experiência com Ele. E quando você voltar com a vitória nas mãos, você vai dizer: Deus ouviu a minha oração, me ergueu, me levantou e me fortaleceu. Vamos orar? Vamos pedir a Deus sua direção, sua força. Aí onde você está, se você crer, feche os seus olhos. Ó Deus e Pai, Senhor dos Senhores, falamos, colocamos aqui aquilo que o Senhor nos deu, talvez até nos alongamos tentando explicar, mas estamos aqui suplicando a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Há pessoas que com os olhos em lágrimas, com os olhos mareados em água, lágrimas, ela chora dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de forças, eu preciso da presença de Deus em minha vida. Às vezes, diante de tantas coisas que nos acontecem, temos a impressão de que Deus nos abandonou e não está olhando mais para nós. E aí vem o pecado, vem a tentação, vem as amizades, e aí vem o mundo. E para acabar de completar, ainda vem as decepções, as frustrações com aqueles que a gente imaginava que estariam do nosso lado, ali pronto para nos ajudar. E quantos agora se sentem só, desterrados, decepcionados, o casamento falido, talvez separado, o medo, a angústia, a tristeza tentando tomar conta do seu coração.
Que nesse momento essas pessoas sejam fortalecidas. Que nesse momento o Teu Espírito venha sobre nós. Que nesse momento a Tua paz venha sobre nós, a Tua presença venha sobre nós. Para que assim, essa pessoa ela venha se erguer, levantar a cabeça e dizer: eu vou em frente, porque Deus é comigo. E Ele me propôs vida, e se eu orar e pedir segundo a sua vontade, Ele vai me responder. Então, meu Deus, eu tenho certeza absoluta que neste momento essa pessoa, ela desabafa, ela põe para fora, ela chora, ela grita, ela clama, ela ora, ela suplica o teu favor, que ela seja levantada, que ela seja erguida, que ela seja fortalecida, que ela seja tocada por teu poder, por tua luz, por tua unção, e que ela diga: eu vou enfrentar essa batalha se o Senhor estiver comigo. Oh, não me deixe, oh, não me rejeite, porque para enfrentar essa batalha e vencê-la, somente fortalecido pelo Senhor. Eu sei que talvez essa pessoa teve perdas, essa pessoa sofreu decepções, ela se viu numa situação em que ela olha para trás e diz: o que passou não tem mais como recuperar. Mas faça ela enxergar, meu Deus, que lá na frente está a vida eterna. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome. Só o teu Espírito para nos revelar que tudo isso que enfrentamos, seja por ordem ou por obra maligna, seja por aprendizado ou por pecado, ou colhendo o que plantamos, não é nada comparado ao que o Senhor tem para cada um de nós, que é a vida eterna. E que essa pessoa volte, se reconcilie se ela estava se perdendo no caminho. E que a presença do Espírito Santo esteja sobre ela, e que ela seja tocada, alcançada, envolvida, iluminada, e quem crê diga amém e graças a Deus. Ser abençoado, ser fortalecido sua vida, ser iluminado o teu caminho, e que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a sua vida. Fica na fé, um excelente dia, uma excelente noite a todos, e que a luz do Espírito Santo esteja em sua vida, que a força de Deus ilumine o seu coração. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na fé. Olha que canção linda, Alda Célia. Tô falando isso desde domingo, muito bacana essa canção. Olha que linda essa canção. Linda essa canção, né? Fica com Deus. Forte abraço, até a próxima.